Essas cenas são recentes e correram um país. O time foi punido, a torcedora ameaçada de morte. Você se sentir agredido, ser mulata, graça branca. Revolta, repúdio, raiva. Mulata, você é a mulata. Graça branca da graça branca. Mas há até muito pouco tempo, palavras assim faziam parte do cotidiano do brasileiro. Estavam nas músicas. Que bom seria se voltasse a escravidão. Eu comprava essa mulata. Nos programas de TV. Você é faixa preta? Que faixa? Sou preto inteiros, compadre, inteiros. Tá bem? Você onde você enfiou o macaco? Mas você... Macaco tá aí! Tô! Vai macaco é a tua mãe! E até nos comerciais. Mas o que motivou a mudança? Estamos evoluindo? Ou tudo não passa de encenação do politicamente correto? E principalmente, qual a relação entre o nosso discurso e cenas assim? Qual a importância de discutir o uso de uma palavra em tempos de violência explícita? Vamos desconstruir isso hoje com Patrícia Rocha, Carlos Alberto Ferreira, Mariana Costa e Bruno Sakaue. Oi Bruno, oi Patrícia, parabéns aí pela estreia do programa. Bom, esse é um tema que para mim eu acho que interessa muito. A gente faz parte de uma sociedade muito racista, muito machista. Isso está entranhado na sociedade brasileira, mundial, né? E que a gente não se dava conta disso. Isso era uma coisa normalizada, naturalizada entre as pessoas que têm privilégio. É claro que os negros e as mulheres sabiam as suas dores, né? As suas dificuldades, os abusos que sofriam, as dificuldades de conseguir uma vaga de trabalho, ou de ser respeitado no trabalho, ou de ser respeitado socialmente. Então, piadas homofóbicas, piadas sobre raça, piadas sobre mulher, né? Isso era uma coisa muito comum. Tem coisas que já foram aceitáveis até um determinado momento, e em determinado momento você percebe que esses comportamentos são totalmente incompatíveis com um mínimo de civilidade, de humanidade, né? O europeu conseguiu isso, né? Impor a sua cultura como sendo a única cultura digna de ser considerada como algo racional e evoluído, e todo o resto como algo bárbaro. E daí ele pôde espalhar o colonialismo pelo mundo, né? De uma certa forma, normalizou isso para os homens brancos, heterossexuais, que nós somos o normal, né? Assim, o resto todo é o outro. Então eu vejo na música assim, canções que a gente mesmo dos anos 80 compôs e fala, hoje eu não diria desse jeito, eu não estava atento para isso. Eu preciso reconhecer que verdadeiramente assim eu morri de rir com os Trapalhões várias vezes. Eu cantei músicas que hoje, analisando, né, com os meus 41 anos, eu tenho asco, eu me revolto, mas naquele momento eu não senti absolutamente nada. Eu me diverti cantando essas músicas. Talvez eu nunca nem tenha parado para pensar no significado delas. E aí que eu me questiono, até que ponto isso era simplesmente uma falta de pensar a respeito daquilo tudo que eu estava executando, até que ponto aquilo era algo que estava tão entranhado na sociedade em geral, era algo tão naturalizado que a gente não percebia a atrocidade que a gente estava cometendo. Na verdade, assim, eu penso, e aí é uma questão subjetiva, tá? Eu acho de quem viveu esse processo crescendo, porque eu era criança quando os Trapalhões estavam na televisão, eu não tinha senso crítico naquela época, eu estava sendo educada por aquilo que eu estava assistindo. Eu acho que houve, de fato, um start para o estranhamento, para você olhar e falar assim, cara, que bizarro, o cara chama o outro de pássaro negro e todo mundo, meio-dia na televisão. Aí qual foi o momento em que eu tive esse start, mas qual foi o momento que a sociedade coletivamente também falou assim, para, isso não existe, você está repercutindo um comportamento, um padrão, principalmente de linguagem, que não pode existir.
Porque quando você fala assim, porque eu assistia e eu, tipo assim, eu ria com aquilo, eu não sabia que aquilo era errado. Mas o racismo não é uma coisa subjetiva, não é só você que é racista. O racismo, ele foi implementado na sociedade de forma tão inteligente, né? Religião, ciência e academia, né? Mostraram que negro é feio, negro é burro, negro é preguiçoso. Então, assim, e isso a gente aprendeu, a gente que eu falo enquanto sociedade brasileira, sei lá, em 1500, talvez. Então, assim, a gente passou 500 anos sabendo disso. Tipo assim, isso era um fato, isso era uma verdade, isso era uma realidade. Então, a gente que é negro sabia que a gente estava num lugar de inferioridade. Então, como é que... é uma construção tão perversa que ela tem um fundo filosófico e depois um fundo científico. E esse fundo científico deu uma verdade tão absoluta a essa questão que eu acho que na época dos Trapalhões, que explodiu, deu um boom na televisão na década de 80, aquilo era tão comum, tão simples, tão verdadeiro. Aquilo não era pauta. Primeiro não era pauta. E depois, como não era pauta, não tinha nem essa discussão. Se é errado, se não está errado, se incomoda uma parte da população, se tem alguém que vai ficar chateado com aquilo. Não. Simplesmente era engraçado. E o que aconteceu? E por que hoje em dia não é engraçado mais? Porque a chave virou. Em algum momento a chave virou. Em algum momento a chave das pessoas entenderem que, peraí, tem um percentual gigantesco da população que precisa ter voz para entender assim, e aí, tá satisfeito com isso? Tá legal para você? Tá valendo isso no jogo? Em algum momento essa chave virou. E essa chave virou, eu acho que a partir do momento que fizeram políticas em que a educação foi priorizada para uma grande parcela da população. Não só os negros, mas indígenas, quilombolas, comunidades marisqueiras, todo mundo teve mais acesso à questão da educação. Quando você tem educação, levanta-se uma voz. E quando você levanta uma voz, aí você começa a refletir. Peraí, tá legal para mim isso? Quando você tem mais gente preta, por exemplo, numa universidade, onde é um centro de produção de conhecimento, chega lá, o cara que está lá começa a refletir. E a partir dali sai aquele conhecimento que fala assim, peraí, isso aí não tá legal não. Quando tem mais gente preta estudando, tem mais gente preta trabalhando, tem mais gente preta consumindo. Então tem mais gente preta comprando, assistindo, frequentando. Então assim, a economia, né, o capitalismo viu que ali também era um nicho, né? Ter esse lado e ter um lado de que a gente precisa produzir para essa galera. A gente precisa produzir produtos de beleza para mulheres negras porque elas estão comprando. Aqui no Brasil, mulher preta compra muito, entendeu? A gente precisa produzir programas de TV para pessoas pretas porque eles assistem TV também, entendeu? Então, assim, o capitalismo, enquanto estrutura racista, né, por vida, entendeu que a gente também estava ali para comprar. O consumo é fundamental, a presença numa universidade ela é fundamental. E o empoderamento que aconteceu nesses 40 anos é fundamental para esse posicionamento. Quando eu era criança, não existia espaço ou lugar para esse tipo de posicionamento que eu tenho hoje. Não tinha a menor condição. Isso que está acontecendo hoje, esse ensaio de lucidez que a sociedade parece apresentar nesse momento, de uns anos para cá, o quão disso realmente, desse que a gente apresenta hoje, é de fato um processo de esclarecimento e de conscientização dessas pessoas, ou enquanto é uma farsa do politicamente correto? Porque antes a gente falava, o pássaro negro, como é que ele dizia? Grande pássaro, e todo mundo morria de rir. Na hora do almoço, e a criança assistindo e todo mundo achava graça. Hoje em dia todo mundo ia ficar, eita, não pode falar isso, porque politicamente correto é errado. Dá uma repercussão enorme. Isso, mas então, essa vigilância, isso... E eu não estou dizendo que isso é bom, não, pelo amor de Deus. Eu estou só dizendo que essas pessoas acabam disfarçando o que elas pensam realmente nesse medo de serem canceladas. Cerceia a liberdade, isso. Mas não significa necessariamente que a pessoa está entendendo o que significa você atribuir palavras às condições das pessoas. Eu sinceramente tenho grandes dúvidas com relação a essa... me politizei, como eu sou consciente, como eu sei falar e me referir a essas pessoas. Meu Deus, como eu respeito a diferença. Assim, apontando o dedo, né? Se eu disser assim, Bruno, você é racista, você dizer, ok, aprendi. Não aprendeu, entendeu? E a gente precisa entender o que é que está errado, o que é que a pessoa sente. Se só disser assim, é errado chamar Mussum de urubu, pronto, cortou essa cena, e aí?
programa tá ok. Então, entendeu? Houve de fato uma conscientização E das eu acredito pessoas, que- porque é. tudo hoje E em aí dia, depende, né? quando você não entende, é mimimi. Tudo é mimimi. É. Não, esse daí o povo está problematizando, meu Deus do céu. Por que vai discutir se está usando a palavra criado mudo? Ou se não está usando criado mudo? Que diferença faz se está falando denegrir ou se não está falando denegrir? Porque lá fora, mata o preto no meio da rua simplesmente por ser preto. Vamos discutir aqui por que o policial está matando? E aí anulam e silenciam toda a discussão anterior de todo o processo do caso, por exemplo, do racismo, que está totalmente arraigado e a gente não discute isso, a gente discute só a ponta. Eu acho assim que algumas mudanças pontuais estão acontecendo sim, mas as mudanças estruturais são muito lentas, mas elas são absolutamente urgentes. Então, eu acho que o momento é basicamente da gente ouvir respeitosamente e entender o quanto de dor isso causa. Então, a gente não pode mais chamar uma mesinha de cabeceira de criado mudo, pelo amor de Deus. Isso não existe mais, não pode. Eu acho que existe um processo de conscientização hoje, sim. Genuíno? Não sei se genuíno, não sei se verdadeiro, mas real. E também não sei se é orgânico, talvez impositivo. Mas a estrutura racista brasileira ou a estrutura racista mundial, ela foi impositiva. O antirracismo talvez tenha que ser impositivo também. Talvez não haja um outro caminho. Não sei se haverá. A onda daquilo que a gente não aceita mais a respeito desse tema chegou na indústria. Em São Paulo tinha lá uma marca de uma esponja de aço chamada Crespinha. Eles tiveram que mudar. Cara, ficou demodê. Entendeu? Não é aceito mais. E aí a indústria se ligou. Vai ser cancelada a marca que tiver algum tipo de manifestação racista. Aliás, não só a marca, né? As pessoas estão sendo canceladas nos seus empregos quando tem algum tipo de manifestação racista em rede social. Sim. Não dá mais, o recado é esse, não dá mais. De uma forma ou de outra se produz esses efeitos. Hoje, mais cedo, quando a gente estava vindo para essa gravação, uma pessoa gravou um vídeo, ela tinha visto algumas das nossas manifestações em redes sociais, e ela fazia meio que um meia-culpa. Tipo, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho louvável quando alguém reconhece que pensou de uma forma que ela passa a considerar equivocada, ela reconhece que estava pensando desse jeito e se dispõe a mudar, a pensar de um outro jeito. Mas até que ponto esse desconhecimento é desculpa para tudo? Não só para racismo, mas para toda sorte de preconceito. Estava brincando contigo mais cedo. Se não sabe, fica quieto. Não fala. O próprio termo desconstrução que a gente propôs, que é um conceito filosófico, já tinha hater na internet questionando essa questão da desconstrução. Então, a pergunta que eu proponho, a discussão que eu proponho é até que ponto esse desconhecimento histórico que gera problemas gigantescos é a explicação para isso que a gente vive, para os problemas que a gente acompanha. A estrutura que fabricou o racismo, ele fabricou também essa justificativa, essa desculpa do não conhecimento para poder justificar esse comportamento. É uma estrutura extremamente perversa, cara. É cruel demais. E fabricou também essa desculpa do eu não sabia para deixar a pessoa que tem uma manifestação racista num lugar confortável. Foi pensado isso foi ao longo do tempo estruturado de forma pensada para chegar nesse lugar. E aí, se a gente não sabe, a gente tem que explicar, né? Exato. E aí, a culpa de quem? Da gente que não explicou? Na verdade é o seguinte... É uma inversão, né? É uma inversão de culpa. A culpa é sempre da gente, a gente tem que explicar. Tem um vídeo que foi publicado recentemente na Nossa Fala, que é uma plataforma de conteúdo feita por mulheres que eu faço parte. E num desses vídeos, a Andila, ela falava sobre como que ela estava cansada. É muito aquilo que você falou, assim. No fim das contas, ainda atribuem ao negro a responsabilidade por não ter explicado para as outras pessoas que você usar determinadas palavras, isso é ofensivo. Ela dizia, eu tô cansada de ter que ficar gritando a minha bandeira, eu tô cansada de ter que ficar explicando por que isso dói, eu tô dizendo que dói. E ela é muito entregue, ela tá muito entregue, ela tá nas últimas forças para gravar aquele vídeo. Sabe por que eu não consigo falar? Porque dói tanto. Não é só o que eu já passei, é o que todo preto passa. Eu não consigo salvar ninguém, eu não consigo me salvar, eu não consigo me ajudar. Eu não consigo ajudar o preto que tá do meu lado, nem a preta
Eu não consigo ajudar ninguém. Eu fico numa ilusão de militância. Não adianta. O racismo, ele move tudo aqui. Ele move tudo. Esse choro é um choro de cansaço. Eu já chorei de raiva. Eu já chorei de indignação. Impotência. Eu só tô chorando de cansada. E ela fala que, primeiro, ela critica as pessoas que usam dessa bandeira do racismo uma alegoria, um estandarte vazio de uma discussão, vamos amar a todos, todas as vidas importam, como numa... uma universalização. Exato. Assim, você dizer todas as vidas importam, vamos nos unir, vamos se amar, e o mundo é rosa, vamos ser felizes. E depois ela diz, eu estou cansada de ter que ser didática com tudo o tempo inteiro e ser desvalidada disso o tempo inteiro. Porque você explica, você mostra, você exemplifica, você diz que tem tanto um homem negro ajoelhado no chão, morto, e você mostra da mesma forma do outro lado, no começo do processo, como que determinadas pessoas estão se ofendendo com palavras. E como que isso também é poderoso, isso também é uma arma. E ainda assim tem gente que não dá o devido valor, não é mimimi, é fragilização, vocês estão vitimizando, vocês estão problematizando. Então, assim, é muito difícil você dar cabo de uma discussão como essa, porque é muito mais complexo do que aquilo que a gente pode ver, sabe? E eu não tenho, assim, a menor pretensão de achar que eu vou conseguir entender isso. De quem é a criação do racismo? O europeu colonizador saiu da Europa e foi conhecer outros lugares. Até então, ele, enquanto europeu, final do século XVII, início do XVIII, ele era um homem universal. Então, assim, eu sou o que existe de homem no mundo, o que não tem, não me representa, não sou eu, não é o homem modelo. É o estranho. Exato, é o estranho. Né? Aí ele chegou na África para colonizar, ele chegou na América para colonizar, e ele teve que classificar aquele povo que estava ali. Daí surgiu o conceito de raça, porque ele tinha que classificar uma raça diferente da dele. Só que ele classificou assim, tudo que é diferente do dele é menor, é inferior, não existe e talvez não seja humano. Jesus. Desse nível. Animalesco, né? Era animalesco, exato, bestial, né? Talvez não seja humano. Eu colonizo, eu dou a eles o que eu entendo que é religião, eu domino economicamente, eu digo que eles não têm cultura, eu imponho a minha cultura, eu digo que eles não têm política, eu imponho o meu sistema político. O fundamento do racismo, ele advém dessa base. E aí depois foi se construindo todas essas atrocidades que nós estamos discutindo aqui. Isso foi se consolidando geração, até um ponto que isso estava tão natural na sociedade que a gente simplesmente não era nem causar estranheza, isso simplesmente não era discutido, não era avaliado, não era pelo pauta. menos da parte de quem não é preto. Uhum. Não era pauta, é domínio. Eles tinham essa ideia que eles estavam salvando, né, os escravos africanos. A gente está numa missão colonizadora. A palavra missão já é engraçado, porque dá a impressão que eles vão chegar em algum lugar que vai ser bom para todo mundo. A gente está numa missão de salvar as almas de vocês. Porque existe o mito de Cã, né, que são os descendentes do filho são netos de Noé, no caso, e estariam condenados a passar a vida toda trabalhando para poder ter as almas salvas. Então eles precisavam ser católicos para poder trabalhar até morrer e ter as almas salvas. Então, assim, até certo ponto, porque antes de chegar na ciência, passou pela religião. Então, na religião era uma coisa assim, era uma desculpa como eles estivessem salvando almas. E a religião é um instrumento extremamente poderoso. Exatamente. Né? Forçar esse convencimento. Eu lembro muito da minha experiência enquanto negra de pele clara que passa a vida inteira sendo chamada de morena, de mulata. Ah, você não é negra, vai. Não, você isso é tão assim, a gente acaba acreditando, sabe, que isso que é o pior. E quando você fala assim, em que momento as pessoas se calaram? Na minha experiência, eu me calei por achar que eu não era negra. E quando a gente tem essa verdade que ser negro é ruim, é feio, seu cabelo é duro, eu preferi alisar meu cabelo. Preferi ficar mais de boa, porque aí você fica mais próximo do colonizador, vamos dizer assim, né? Mais próximo do ideal, que é mais bonito, que você sou mais aceita. Os meninos iam olhar mais pra mim, porque eu tava com cabelinho liso, ok. Ah, não sou negra não, sou mulata, ok. Minha beleza é a beleza brasileira, né? Que minha beleza é mulata de exportação, entendeu? A galera gosta disso. Cara. Isso é péssimo, entendeu? Gringo olhou pra mim, achou que eu já tô
querendo, entendeu? Sim, a gente tem essa beleza, né, enquanto mulher negra de pele clara, que a gente se apaga. A gente não quer ser preta, a gente é morena. E quando eu cheguei para dizer eu sou negra, minha pele é clara. Eu estou no lugar um pouco mais privilegiado de pessoa de pele retinta, porque a pele retinta denuncia de cara, você não tem como fingir, né, vamos dizer assim. Quando você tem a pele mais clara, você alisou o cabelo, a pessoa, não é negra não, tu é preta? Não, mulher, tu é preta não. Tipo assim, como se eu estivesse dizendo que eu era feia, que eu era, não sei, era uma coisa horrível. Mas ela apontou pra mim e chegou, mas você alisa seu cabelo, eu prefiro seu cabelo natural. E quando eu usava meu cabelo natural, meu cabelo era feio. Então, que lugar eu me encontro ali nessa discussão? Você está sempre a serviço de um padrão que não é seu. Exatamente. Então, assim, a gente precisa realmente... Tem palavras que ferem, que mudam a gente, sabe? De tipo assim, eu passei minha vida... Não, negra não. Você é mulatinha, você é moreninha. Tua pele é tão linda, bronzeada. Eu queria ficar igual a você. Não quer, velho. Meu Deus. Mas na hora que tá... nervoso, Senhor. A estrutura do racismo que foi construída no mundo, em algum momento, ela foi cientificada. Então, assim, a estrutura do racismo, ela é científica, ela foi parar nas universidades, e houve universidades que disseram o seguinte: não cruzem, não misturem as raças. Porque vai nascer uma aberração. Exatamente, vai nascer uma aberração. Então, gente, o que nós estamos discutindo aqui, o que nós estamos tentando desconstruir, e a fala é muito importante, é para tirar o atraso de 300 anos, de 400 anos. E esse atraso não vai ser tirado da noite para o dia. Então, por isso que essa discussão aqui é extremamente importante. E é por isso que é importantíssimo quem está vendo a gente dizer o seguinte: espera aí, eu preciso acionar um filtro que existe dentro de mim. Porque assim, como é que a pessoa vai deixar de ser racista de um dia para o outro, ou vai deixar de ter comportamento que tem algum tipo de racismo de um dia para o outro? Primeiro, ela tem que estudar, ela precisa conhecer. Então, assim, ler os autores negros, ler as feministas negras, buscar sobre o assunto. E depois disso ter um comportamento antirracista. Aí ela tem que ter a ideia do que ela está consumindo. Não pode consumir, por exemplo, a crespinha. Não dá para consumir a crespinha, não dá para consumir situações que expressam o racismo. Apoiar as medidas, que são medidas que equalizam as oportunidades. Então, assim, apoiar a medida de cotas. Na hora de contratar negros. Na hora de ler autores negros, são medidas que são medidas antirracistas. Porque hoje, assim, o bacana não é você deixar de ser racista, né? Isso aí ficou lá atrás. A pauta hoje é o cara ser antirracista. Sim. É confrontar esse sistema que foi criado. E a gente tem que descolonizar o pensamento, né? Porque a gente aprendeu tudo, quem contou pra gente a história foram os brancos. Porque senão a gente não vai desconstruir algo que está aí enraizado. Nós vamos levar talvez um outro grande século para desconstruir isso. A gente está nessa briga. Nós vamos comprar essa briga, até porque essa briga precisa ser comprada. Agora, não é da noite para o dia. Quando a gente começou a desenvolver esse conceito, a gente ouviu de pessoas simpáticas à causa algo do tipo: mas vocês vão discutir palavras quando há negros, pretos morrendo com pressão do joelho no pescoço? Tipo, se há problemas mais graves, esses aqui não merecem ser discutidos. Mas esses pequenos detalhes também vão bater lá na frente em questões muito maiores, né? Mas mais graves na ótica de quem? Exato. Mas é porque tem uma coisa que minha psicóloga fala que ela é maravilhosa, que ela diz assim: o que traumatiza uma criança, na maioria das vezes, não é um grande trauma. São pequenos traumas repetidos, sistemáticos. Então é você o tempo todo ficar ouvindo na rua: negrinha, é ruim, você, ei, cabelo, vem cá. E é você o tempo todo ficar sendo reafirmado que você é inferior, que você não tem capacidade de chegar num qualquer estágio que a branquitude tenha, seja intelectual, seja estético ou qualquer outra coisa. E isso é a palavra que faz, é a comunicação, é a nossa linguagem, é a forma como a gente se insere na sociedade. É você, quando estava na escola, que era apontado e o que eles falavam, o que eles diziam a seu respeito, como que eles te rotulavam e como que eles te rotularam no mercado de trabalho e como foi quando você começou a se relacionar com as pessoas. É tudo aquilo que você ouviu. Porque você nunca foi vítima da violência expressa. Mas você sabe o que é racismo. Ainda assim você sabe, mesmo que não tenha nenhum policial te dado um mata-leão no meio da rua. Você sabe o que é racismo. Eu sei o que é ser mulher no Brasil. Mesmo que eu nunca tenha sido vítima de violência doméstica. Porque a estrutura de opressão, ela começa muito antes da ponta. A ponta, que é o que a gente vê na imprensa, que a mulher sendo assassinada pelo marido, é o fim de um processo imenso.
O negro que está morto no chão, seja por um policial filmando tudo, ou o negro que é uma vítima que a gente nunca vai saber o nome, nunca vai saber de onde veio, que é uma identidade completamente apagada, aquilo ali, desenrolou um filme imenso. E o que vai construindo esse processo de destruir uma identidade negra ou feminina ou qualquer outra coisa que seja, é um processo sistemático diário de pequenas coisinhas. É porque a sistemática racista, né, a estrutura da como o racismo está sistematizado, a palavra, ela é o instrumento que mais fere sistematicamente, repetidas vezes. É o tempo todo. E é todo onde dia. desestrutura a pessoa. Isso. Porque quando você tem o racismo da situação, do exemplo, ele acontece em muito menor escala. Só que a palavra, ela é talvez o instrumento do racismo que aparece mais vezes, que fere mais vezes, é como se ele fosse... É quase um tiro. Mas é um tiro de várias vezes, entendeu? Então, é onde você é mais atingido. É isso que dói, é isso que desgasta, é isso que mata. E assim, é isso que tira oportunidade. Porque assim, destrói por dentro. Porque você recebe aquela palavra, aquilo fica ali internalizado e você vai para casa pensando, 600 vezes naquilo, só dentro do ônibus. E as pessoas precisam entender, minha gente, de uma vez por todas, que não importa qual é a sua intenção quando você utiliza uma palavra dessa. Porque eu já vi também várias vezes, eu não tinha intenção de ferir, mas importa a interpretação de quem é ferido, pelo amor de Deus, que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Não importa qual é a sua intenção quando você utiliza aquela palavra. Eu usei de uma forma carinhosa, eu não queria machucar ninguém. Pergunte isso ao machucado, né? Pergunte isso a quem ouviu. São essas pessoas que precisam dizer, olha, eu não quero que isso seja feito dessa forma. E você precisa respeitar, não é uma opção. Isso explica um pouquinho da sua camisa que você está usando hoje. Mostra aí, coisa linda. Mimimi, leia, Bruninho. Mimimi, a dor do outro que não dói em mim. Foi uma discussão ampla que a gente teve para tentar chegar a um conceito do que a gente... E aí, eu volto a dizer que ninguém acredite, que ninguém aceite simplesmente o que a gente está propondo em termos de reflexão. Mas que as pessoas pelo menos parem para pensar a respeito do conceito. É quando a gente desrespeita aquilo que está doendo em outra pessoa. Eu, além de ofender, eu ainda desqualifico aquilo que a pessoa está sentindo. É o famoso desculpe se eu ofender alguém, né? Aliás, daria uma ótima camisa. Desculpa. Se eu ofendi, mas também se não ofendi, deixa pra lá. Não é não ofendi, não tem nada com isso. E o mimimi tem uma outra característica que é assim, cara, isso aí é mimimi. O mimimi apaga aquilo que o outro falou. E não dá ao outro a chance da réplica. Esquece, isso é mimimi, não adianta você argumentar porque eu não quero saber mais. Mas acho que se a gente puder deixar alguma coisa aqui para que as pessoas reflitam, que se você tem uma real intenção de melhorar a sua forma de comunicação e tentar ter uma linguagem menos violenta, que ela não machuque as pessoas, que a gente consiga ter o tal do filtro, né? Exato. Em potencial, todos nós podemos ser preconceituosos ou racistas. Você pode ter uma situação em que você tem um preconceito em relação à pessoa que é gorda, à pessoa que é velha. E como é que você é dito não racista? É quando a situação se apresenta para você, você identifica aquele momento que o racismo poderia sair de dentro de você e você fala, opa, não, peraí, segura, acendeu o filtro. No YouTube o cara não pede para poder ligar o sininho lá? Porra, liga esse filtro que tem dentro de você aí, o racismo não sai, e aí você fala, meu irmão, peraí, esse racismo não me pertence. Aqui não, para. Chegou. Mesmo que não seja genuíno, que seja impositivo, então. Que seja uma eterna vigilância sobre a nossa liberdade. Isso. Pode ser um treinamento. As pessoas precisam ser educadas e treinadas a não serem racistas mais. Vem de 300, de 400 anos. Não vai acontecer de hoje para amanhã. Então podemos treinar. Se não nasceu genuíno, bota uma sementinha ali. Até o ponto em que ele fique natural, né? Você vai ser o vigilante de si mesmo, né? Que a gente adora fiscalizar o que os outros estão fazendo, a gente fiscalizar o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Talvez a gente vai evoluir muito, velho. E mesmo que você tenha passado, que o pensamento tenha passado pela sua cabeça, o que já é ruim, você conseguiu evitar, você deu um pequeno passo, né? Talvez amanhã... Eu acho que é um grande passo, cara. É um grande passo. Deixa eu falar para as pessoas que estão acompanhando agora, devem estar vendo essa luminária maravilhosa, porque é conceitual.
Vamos respeitar essa luminária, que ela foi muito bem pensada, que a gente teve uma ideia de colocar frases e imagens que tragam um pouco de reflexão e que principalmente são aquelas coisas que a gente tem o sonho de jogar luz sobre elas, sabe? E aí a gente quer que as pessoas que estão nos assistindo, que se você tem uma ideia, você tem uma fala, você tem um conceito, você tem uma imagem, algo que signifique que vale a pena a gente discutir mais, manda pra gente, que a gente vai colocar aqui nessa luminária, que a ideia é que ela seja construída a várias mãos e que, enfim, seja tipo um mural de vamos jogar holofote sobre essas coisas, porque isso não pode mais ficar no esquecimento, silenciado e apagado e tudo mais, aquilo que a gente tem. Você que acompanhou o nosso primeiro episódio aqui hoje, então, obrigada, espero que tenham gostado. A gente vai continuar, toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Se inscreve, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho. E lembrando que o nosso site também já está no ar, viu? Desconstruindo.com.br. Lá tem um espaço para você que quiser acessar o nosso conteúdo e ser notificado disso, deixa lá o seu cadastro. Um beijo. Eu queria dizer que se a coisa tá preta, a coisa tá boa. www.youtube.com/desconstruindo. A gente vai estar lá propondo reflexões. Não precisa aceitar nada que a gente está dizendo, mas pensem. Se quiser aceitar. Mandou bem. Pensa com a gente. A gente não pode se abster de achar que a dor do outro não é responsabilidade nossa. É sim. Essa galera que fala que o politicamente correto estragou o humor, na verdade está sentindo falta de poder ridicularizar quem é diferente de si mesmo.